Se você já sentiu que alguém tentou apagar sua existência dentro da própria casa, fica comigo até o fim, porque o que aconteceu com Marina Alves vai te revoltar e talvez te dar forças. Quando Marina voltou de uma viagem de trabalho ao Rio, ainda com a mala na mão, encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Não era um bilhete de saudade. Era uma sentença fria. O marido escreveu apenas o necessário. Ela tinha 24 horas para sair, porque outra mulher viria ocupar o lugar dela. O silêncio da casa doía mais que as palavras. 15 anos de casamento reduzidos a uma ordem. Sem discussão, sem respeito. Mas havia algo que ele não sabia. E esse detalhe ia mudar tudo. Se você quer descobrir como uma mulher transformou humilhação em poder, continua comigo, porque o próximo passo dele foi ainda pior. Marina não chorou na hora. E isso foi o que mais doeu. Ela ficou parada na cozinha por alguns segundos, segurando aquele papel como se fosse algo estranho, algo que não pertencia à vida dela. Mas pertencia. E, pior, fazia sentido, porque no fundo, aquilo não começou naquele dia. Começou anos antes. Começou nas pequenas frases que ele dizia sem levantar a voz. Isso que você faz é só um projetinho, né? Eu cuido das coisas importantes. Na época, Marina ria. Achava que era só o jeito dele. Tentava não levar para o coração. Afinal, casamento é feito de paciência. Foi o que ela sempre acreditou. Mas a paciência dela virou silêncio. E o silêncio virou invisibilidade. Teve uma noite, há alguns anos, que nunca saiu da cabeça dela. Um jantar com colegas do marido, num restaurante elegante em São Paulo. Marina passou o dia inteiro organizando tudo. Escolheu roupa e cuidou dos detalhes. Tentou ser impecável. E mesmo assim, não foi suficiente. Durante o jantar, ele sorriu para os convidados e corrigiu a pronúncia dela na frente de todos. Com delicadeza na voz, mas desprezo nos olhos. Depois, no carro, disse sem hesitar: "Você tenta parecer inteligente demais. Isso é constrangedor." Naquele momento, alguma coisa dentro dela se quebrou. Mas ela não reagiu. Ela nunca reagia. Outro dia, quando ficou doente, com febre alta, ele não perguntou como ela estava. Só reclamou que o jantar que tinham reservado precisou ser cancelado. "Você sempre estraga os planos", ele disse. Sempre. A palavra ficou ecoando na cabeça dela por meses. Marina começou a se perguntar quando foi que deixou de ser suficiente. Quando foi que virou um incômodo dentro da própria casa. E o pior, ela começou a acreditar. E ele dizia que o trabalho dela era pequeno, então ela trabalhou mais em silêncio. Ele dizia que ela era sensível demais. Então ela parou de reclamar. Ele dizia que ela não entendia das coisas importantes. Então ela parou de opinar. Sem perceber, ela foi se apagando, para caber na vida dele. E ele se acostumou. Acostumou a ser servido, acostumou a ser admirado, acostumou a ter uma mulher que nunca o confrontava. Até que um dia, ela deixou de ser vista. E foi exatamente por isso que ele teve coragem de escrever aquela carta. Porque na cabeça dele, Marina já não tinha força, já não tinha valor, já não tinha para onde ir. Ele não traiu só o casamento. Ele traiu a imagem que construiu dela. Naquela manhã, ainda sentada na cozinha, Marina olhou ao redor da casa. O sofá que ela escolheu. A mesa que ela pagou. Com cada detalhe que ela construiu, enquanto ele levava o crédito. E pela primeira vez em anos, ela não se sentiu pequena. Ela sentiu outra coisa. Raiva. Uma raiva silenciosa. Fria. Clara. Não era desespero. Era despertar. Porque naquele instante, uma verdade começou a se formar dentro dela. Lenta, mas impossível de ignorar. Ele não estava destruindo a vida dela. Ele estava revelando quem ela realmente tinha se tornado. E quando essa verdade finalmente se completou,
Marina fez algo que ele jamais imaginaria. E é aqui que tudo começa a virar. Porque o próximo passo dela não foi sair daquela casa. Marina não fez as malas. Ela ficou. E essa decisão, silenciosa por fora, foi um choque por dentro. Na noite anterior, ela quase acreditou no que ele escreveu. Quase pensou em pegar suas coisas e desaparecer. Como se realmente não tivesse mais direito àquele espaço. Mas algo mudou. Algo que ele não viu. Sentada no quarto de hóspedes, com o documento ainda sobre a mesa, Marina abriu uma gaveta que ele nunca mexeu. Nunca teve interesse. Nunca perguntou. Ali dentro estava a verdade. Pastas organizadas, contratos, escrituras, documentos antigos que contavam uma história que ele ignorou por anos. A casa. Aquela casa em Alphaville, avaliada em milhões de reais. Não era dele. Nunca foi. Era a herança da família dela. Registrada antes do casamento. Protegida por um acordo pré-nupcial que ele assinou sem sequer ler com atenção. Porque ele sempre achou que não precisava. Sempre acreditou que sabia de tudo. Marina passou os dedos pelo papel com calma. Não havia dúvida. Não havia brecha. Ele não podia expulsá-la. Ele não tinha esse poder. E, naquele instante, a dor começou a se transformar em algo diferente. Clareza. Ela lembrou de todas as vezes que ele falava sobre a casa como se fosse conquista dele. Como se o conforto fosse mérito dele. Como se ela fosse apenas alguém que vivia ali por sorte. Não. Aquilo sempre foi dela. E não era só a casa. Marina ligou o notebook. Digitou a senha que ele nunca soube. A tela abriu com relatórios, contratos, números que ele nunca se deu ao trabalho de entender. Ele dizia que o trabalho dela era pequeno. Mas a empresa dela não era pequena. Era estruturada, crescendo, com contratos ativos, clientes importantes e uma equipe que dependia dela. Ele nunca perguntou, nunca quis saber, porque na cabeça dele, Marina precisava ser menor para que ele se sentisse maior. E ela deixou. Durante anos, deixou, mas não mais. E o silêncio da madrugada parecia diferente agora. Não era mais pesado, era firme. Ela pegou o telefone, não para ligar para ele, mas para alguém que já fazia parte dessa história. Há meses. Denise, eu preciso começar. Do outro lado da linha, a resposta veio sem surpresa. Você demorou menos do que eu esperava. Denise era advogada e não estava ali por acaso. Marina não tinha contratado ajuda depois da carta. Ela já estava se preparando antes, meses antes, quando as ausências começaram a ficar estranhas, quando as mentiras ficaram repetitivas demais, quando o respeito desapareceu por completo. Ela não quis acreditar no início, mas quando acreditou, ela não implorou. Ela se preparou, separou documentos, protegeu ativos, organizou tudo em silêncio, enquanto ele achava que ainda controlava o jogo. E agora, o jogo tinha virado. Tio Denise foi direta. Você não sai da casa, em hipótese nenhuma. Marina fechou os olhos por um segundo. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém falava com ela como se ela tivesse poder. E ela tinha, muito mais do que ele imaginava. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, ele provavelmente estava tranquilo, confiante, acreditando que no dia seguinte voltaria para uma casa vazia, pronto para começar uma nova vida, no espaço que ele pensava ser dele. Mas havia um detalhe que ele não considerou. Marina não era mais a mulher que aceitava tudo em silêncio. E pela primeira vez em anos, ela não estava reagindo. Ela estava agindo. E quando ele voltasse naquela casa, não encontraria o que esperava. Encontraria a verdade. E essa verdade ia custar caro. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo. Não porque dormiu bem, mas porque não podia se dar ao luxo de desmoronar. A casa ainda estava silenciosa. O mesmo silêncio da noite anterior.
Mas agora ele não parecia vazio. Parecia estratégia. Ela fez café como sempre. Sentou à mesa, abriu o laptop e começou. Não havia gritos. Não havia drama. Só decisões. Na noite anterior, Denise já tinha deixado tudo claro. Você não reage emocionalmente. Você age com provas. E era exatamente isso que Marina estava fazendo. Arquivo por arquivo. Datas, contratos, registros bancários, transferências. Cada detalhe que durante anos pareceu pequeno, agora formava um padrão impossível de ignorar, porque a verdade era ainda mais pesada do que ela imaginava. Aquilo não era só traição, era planejamento. Enquanto Marina trabalhava, a imagem do armário vazio voltou à mente. Não tinha sido uma saída impulsiva. Ele vinha retirando as coisas aos poucos, enquanto sorria, enquanto jantava com ela, enquanto fingia que ainda havia casamento. Ele não só a enganou, ele construiu uma saída, calculada. E isso acendeu algo ainda mais frio dentro dela. Controle. Por volta das 8 da manhã, Denise ligou. Já revisei os primeiros documentos. Disse sem rodeios. Você fez tudo certo. A casa está protegida. A empresa também. Marina respirou fundo. E ele? Houve um breve silêncio. Ele ainda não entendeu com quem está lidando. A frase ficou no ar. E pela primeira vez... Marina não se sentiu pequena. Denise explicou os próximos passos com precisão cirúrgica. Pedido de divórcio, solicitação de posse exclusiva da casa, restrição de acesso dele ao imóvel. Tudo baseado em provas, nada baseado em emoção. E a carta dele ajuda muito, Denise completou. Ela mostra intenção, mostra abuso, mostra que ele tentou te expulsar de algo que não é dele. Marina olhou novamente para o papel sobre a mesa. Horas antes, aquilo parecia uma sentença. Agora, parecia um erro caro. Depois da ligação, o telefone vibrou. Mensagem da irmã, Camila. E aí, como foi a viagem? Marina ficou olhando para a tela por alguns segundos. E então respondeu. Fechei o maior contrato do ano. E meu marido tentou me expulsar de casa para colocar a amante no meu lugar. A resposta veio em segundos. Ligação. Camila não perguntou se estava tudo bem. Ela perguntou, o que você vai fazer? E essa pergunta mudou tudo. Porque durante anos, Marina só pensou em aguentar, em manter, em evitar conflito. Mas agora, não. Agora era sobre agir. Ela contou tudo. A carta, o armário vazio, os documentos, o plano. E do outro lado da linha, silêncio. E então, uma frase baixa, firme. Ele realmente achou que você ia desaparecer. Marina olhou ao redor da casa. Cada detalhe, cada escolha. Ele ainda acha. E era isso que tornava tudo ainda mais perigoso. Porque enquanto ele acreditava que estava no controle, ele estava completamente cego. Ao longo da manhã, Marina seguiu com a rotina. Reuniões, decisões, contratos. Por fora, tudo normal. Por dentro, tudo em movimento. Ninguém nas chamadas percebeu. Ou, se percebeu, não comentou. Apenas uma funcionária antiga enviou uma mensagem curta. Você parece diferente hoje. Marina respondeu apenas, eu estou. E estava mesmo. Porque aquela mulher que aceitava ser diminuída não existia mais. Agora havia outra, mais fria, mais clara, mais preparada. No fim da tarde, Denise ligou novamente. Já entramos com o processo. Marina fechou os olhos por um segundo. Era oficial. Não havia mais volta. Ele vai ser notificado amanhã no trabalho, Denise continuou. Sem aviso, sem chance de encenação. Marina assentiu em silêncio. Em algum lugar da cidade, ele ainda achava que voltaria para uma casa vazia. Mas no dia seguinte, ele não encontraria ausência. Ele encontraria consequência. E dessa vez, não seria ele quem daria as ordens. Ele não voltou naquela noite.
E por algum motivo, isso incomodou Marina mais do que deveria. Não pela ausência dele, mas pela certeza de que havia mais coisas escondidas. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda entrava fraco pela janela da cozinha, o telefone vibrou. Era Denise. A investigação começou a trazer resultados, disse direta como sempre. Zoe, você precisa estar preparada. Marina não respondeu de imediato. Apenas apertou o celular com mais força. Fala. Houve uma pausa curta. Ele não está só tendo um caso. Silêncio. Ele está vivendo outra vida. A frase caiu pesada, mas Denise não parou. Temos registros de viagens, hotéis, restaurantes, tudo recorrente. Não é recente. Pelo menos 18 meses. 18 meses. Marina fechou os olhos. Não era um erro. Não era impulso. Era rotina. Enquanto ela tentava salvar o casamento, ele já estava em outro. E o pior ainda não tinha vindo. Tem mais, Denise continuou. Os gastos não batem com o salário dele. Marina abriu os olhos devagar. O que você quer dizer? Quero dizer que há indícios fortes de fraude. Reembolsos falsos. Despesas infladas. Aproximadamente R$2.300.000. O ar pareceu desaparecer da sala. Por alguns segundos, Marina não conseguiu falar. Não era só traição. Era roubo. Roubo sustentando mentira. Mentira sustentando traição. Tudo conectado. Ela se levantou devagar, caminhando pela cozinha como se precisasse se apoiar em algo invisível. Cada canto da casa parecia agora carregar uma resposta que ela não tinha visto antes. As viagens de trabalho, os atrasos constantes, as explicações vagas. Tudo fazia sentido. E isso era pior do que a dúvida, porque agora não havia mais espaço para esperança. E a mulher? Marina perguntou, a voz mais baixa. Denise respondeu sem emoção. Casada. Marina parou. Casada? Sim, o marido dela é advogado. Isso pode complicar ainda mais a situação dele. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Era quase irônico. 2 casamentos destruídos. De 2 pessoas vivendo uma mentira, achando que estavam no controle. Mas havia algo ainda mais perturbador. Marina não sentiu alívio. Não sentiu vitória. Sentiu frio. Porque aquilo não era só sobre ele. Era sobre o tipo de homem que ela viveu ao lado por anos, sem realmente conhecer. Denise continuou. Eu recomendo que você não faça nada com essa informação ainda. Nada impulsivo. Apenas documente. Marina assentiu, mesmo sabendo que Denise não podia vê-la. Eu não vou fazer nada, respondeu. E não era mentira. Porque, naquele ponto, ela não precisava reagir. A realidade já estava fazendo isso por ela. Horas depois, um novo detalhe apareceu. Um e-mail. Assunto: Vanessa. Marina hesitou antes de abrir, mas abriu. A mensagem era longa, cuidadosamente escrita, quase elegante. Vanessa dizia que não sabia de tudo, que ele contou outra versão, de que acreditava que o casamento já estava acabado, que lamentava a situação. Mas havia algo ali, que não parecia arrependimento, parecia proteção. Proteção da própria imagem. Marina leu até o fim, e então apagou, sem responder. Porque havia uma linha muito clara que ela enxergava agora. Existe uma diferença entre ser enganada e escolher ignorar a verdade. Vanessa não era inocente, e Marina não precisava provar isso para ninguém. Ela só precisava seguir. Naquela tarde, sentada diante do laptop, Marina percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Não era dor, não era raiva, era distância. Como se de repente tudo aquilo, o casamento, a traição, as mentiras, já não estivesse mais dentro dela. Estava fora. E isso mudava tudo. Porque quando a dor sai de dentro, ela perde o poder. Mas, e enquanto Marina encontrava essa clareza, ele ainda não sabia de nada. Não sabia da investigação.
Não sabia das provas. Não sabia do processo. E, principalmente, não sabia que o chão já tinha desaparecido sob os pés dele. Mas iria descobrir. E quando descobrisse, não teria mais como voltar. Ele descobriu. Mas não do jeito que esperava. Não foi em casa, não foi numa conversa, não foi com calma, foi no trabalho, às 11 da manhã. Diante de colegas, diante de pessoas que sempre o respeitaram. E de repente, não mais. Marina soube disso por Denise. O oficial de justiça encontrou ele no escritório, disse ela. Ele leu os papéis e ficou em choque. Marina fechou os olhos por um segundo. Não era satisfação. Era confirmação. Porque pela primeira vez, ele estava sendo confrontado com algo que não podia controlar. Fatos. Não versões. Não argumentos. Não manipulação. Fatos. Ele achava que a casa era dele. Denise continuou. Agora sabe que não é. Um silêncio curto. E reagiu como? Marina perguntou. Denise soltou um suspiro leve. Primeiro disse que era um erro. Depois disse que você estava exagerando. E por fim, que ia lutar por tudo. Marina assentiu lentamente. Era exatamente o que ela esperava. Porque homens como ele não aceitam perder. Eles negam. Eles distorcem. Eles atacam. Mas, dessa vez, não havia espaço para isso. Porque cada palavra dele agora seria confrontada com documentos. E documentos não discutem. Naquela tarde, Marina continuou sua rotina. Reuniões, decisões, contratos. Por fora, nada mudou. Mas por dentro, tudo estava diferente. Ela não estava mais esperando. Ela estava assistindo. Assistindo o mundo dele começar a rachar. 2 dias depois, e o telefone tocou novamente. Denise. Tem mais uma coisa. O tom era diferente, mais sério. O trabalho dele abriu uma investigação interna. Marina ficou em silêncio. Ela já sabia o que viria. Mas ouvir tornava real. Baseado nos relatórios que encontramos, eles iniciaram uma auditoria. Marina respirou fundo. E agora? Agora, ele não está mais no controle da narrativa. Essa frase ecoou, porque, durante anos, ele sempre controlou. O que era dito, o que era escondido, o que era ignorado. Mas agora... Não. Agora havia terceiros, havia registros, havia consequências. E elas estavam vindo rápido, muito mais rápido do que ele poderia acompanhar. No final daquela semana, ele apareceu na casa. Não sozinho. Um caminhão de mudança parado na frente. O irmão dele ao volante. Talvez tentando manter alguma dignidade. Ou talvez tentando evitar um escândalo. Mas já era tarde. Marina abriu a porta com calma. A corrente de segurança ainda presa. E pela primeira vez, não havia medo. Só distância. Eu vim pegar minhas coisas, ele disse, tentando parecer firme. Mas algo na voz dele já não era o mesmo. Marina respondeu sem alterar o tom. Você tem 2 horas. Só itens pessoais. Ele franziu a testa. Você está brincando? Ela não respondeu. Apenas olhou. E aquele olhar foi mais forte do que qualquer discussão. Porque não havia mais emoção ali. Não havia mais necessidade de convencer. Só havia decisão. Durante aquelas 2 horas, ele tentou. Tentou levar móveis. Tentou levar objetos que nunca foram dele. Tentou reescrever a realidade. Mas, a cada tentativa, encontrou um limite. Um não. Um documento. Uma prova. Em certo momento, ele se aproximou mais e baixou a voz. A gente construiu isso juntos. Marina olhou direto nos olhos dele. Não. Pausa. Eu construí. Você só viveu aqui. O irmão dele desviou o olhar. E naquele instante, algo mudou. Não nele, mas nela. Porque pela primeira vez, ela não estava se defendendo. Ela estava afirmando. Ele terminou de pegar as coisas em silêncio, sem discussões, sem controle.
E quando saiu pela porta, levou apenas o que realmente era dele. Nada mais. Naquela mesma noite, Denise ligou novamente. O empregador dele avançou com a auditoria. Marina já não perguntou detalhes. Ela já sabia. O colapso não era mais uma possibilidade. Era um processo em andamento. E dessa vez, não havia como ele parar. Porque o que estava desmoronando não era só o casamento. Era a vida inteira que ele construiu em cima de mentira. E quando tudo finalmente viesse à tona, não seria discreto, não seria silencioso, seria inevitável e devastador. O silêncio voltou à casa, mas dessa vez não era vazio, era paz. Os dias seguintes não foram fáceis. Marina não acordava sorrindo. Não havia alívio imediato. Havia um tipo de dor mais profunda. Aquela que não grita, mas permanece. Porque mesmo com tudo que ele fez, existiram momentos reais. E é isso que machuca. Às vezes, à noite, ela ainda lembrava. Do início, das pequenas gentilezas, da forma como ele a olhava, antes de tudo mudar. E por um segundo, parecia que nada daquilo tinha sido mentira. Mas então, a realidade voltava. Não como um choque, como um fato. E aos poucos, Marina começou a entender algo importante. Superar não é esquecer. É parar de voltar. Ela começou terapia. Não porque estava fraca, mas porque queria se reconstruir da forma certa. A terapeuta disse algo que ficou com ela. A traição dói duas vezes. Uma pelo que foi feito, e outra pelo que você percebe que ignorou. E aquilo foi difícil de aceitar, mas necessário. Enquanto isso, a vida prática seguia. O processo avançava. Os advogados dele mudaram de estratégia. Já não tentavam ganhar, tentavam perder menos. E isso dizia tudo. A auditoria no trabalho dele evoluiu rápido. Os números não fechavam. As explicações não convenciam. E quando a investigação virou algo maior, não havia mais como esconder. Ele foi afastado oficialmente. Depois, denunciado. E pouco tempo depois, preso. Marina recebeu a notícia durante uma reunião. Não houve drama. Não houve choque. Apenas um silêncio interno. Porque naquele momento, mas ela percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ela não precisava mais acompanhar a queda dele. Ela já estava em outro lugar. Enquanto isso, a vida dela crescia. A empresa expandiu. Novos contratos, mais funcionários, mais responsabilidade. Mas não era só isso. Havia algo novo surgindo. Uma ideia que nasceu da dor. E se recusava a ir embora. Marina percebeu que teve suporte. Advogada, estrutura, dinheiro, informação. Mas muitas mulheres não têm. E foi aí que nasceu o projeto. Um espaço seguro, simples, real, para mulheres que estavam passando pelo mesmo que ela passou, sem saber por onde começar. Ela alugou uma sala pequena em São Paulo, nada luxuoso, mas acolhedor, cadeiras confortáveis, café quente e, acima de tudo, respeito. O nome veio naturalmente, Recomeço. No primeiro dia, apareceu apenas uma mulher. Felícia, olhos cansados, com voz baixa, pedindo desculpa por existir. Marina ouviu, sem interromper, sem julgar. E no final, Felícia disse algo que ficou marcado. Eu achei que vinha pedir ajuda, mas eu só precisava que alguém me dissesse que eu não sou louca. Marina sorriu, porque ela conhecia aquela sensação. E naquele momento, tudo fez sentido. A dor dela não foi inútil. Ela virou direção. Enquanto isso, o mundo continuava vendo apenas uma parte da história. A empresária forte, a mulher que venceu, aquela que deu a volta por cima. Mas ninguém via o mais importante. Ela não venceu porque ficou forte. Ela venceu porque parou de aceitar ser diminuída. Meses depois, em um evento em São Paulo, Marina subiu ao palco para falar. Pela primeira vez, sem esconder nada, ela contou sobre a carta,
sobre a humilhação, sobre o silêncio. E sobre o momento em que decidiu não sair daquela casa. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, reconhecível, porque muitas ali entenderam. Quando terminou, não houve euforia. Houve respeito. E isso valia mais. Naquela noite, voltando para casa, Marina percebeu algo simples, mas definitivo. Ela não era mais a mulher que foi deixada. Ela era a mulher que ficou e reconstruiu tudo. Mas enquanto a vida dela se expandia, a dele continuava encolhendo. E o capítulo final dessa história ainda estava por chegar. 2 anos depois daquela carta fria deixada na cozinha, Marina já não era a mesma mulher. A casa continuava lá, mas agora era dela de verdade. Sem medo, sem silêncio, sem alguém diminuindo quem ela era. O divórcio foi finalizado sem espetáculo, sem gritos, apenas fatos. A empresa dela cresceu. E o projeto Recomeço se tornou uma rede que ajudava mulheres em várias cidades. Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,